No vídeo anterior, eu falei sobre um assunto muito importante e que a maioria dos adultos tem dificuldades e até evitam falar sobre ele. Como falar sobre a morte para uma criança? Qual a idade certa para ter essa conversa? E quais as complicações que essa criança poderá ter lá na vida adulta se os adultos próximos a ela não souberem lidar com este assunto hoje? Ou se usarem metáforas que a pessoa que morreu virou estrelinha, ou um anjo que foi para o céu. Se você não viu esse vídeo, recomendo que faça. Vou deixar o link dele na descrição aqui embaixo, ou na minha bio se você estiver assistindo pelo Instagram. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema e pensar se devemos ou não levar a criança para um enterro ou funeral. Eu sou Anísia Rogovski, terapeuta emocional e pioneira no Rio Grande do Sul a trabalhar com Psyche. Qual é o nosso objetivo em levar uma criança num enterro ou funeral? Lembre-se que o motivo da criança estar ali é compreender que o enterro é um rito de passagem. Se a criança for muito pequena para compreender isso, não a leve. Avalie o grau de compreensão dela sobre aquele rito e o grau de proximidade que a criança tem com a pessoa que morreu. Se você já avaliou tudo isso e acha que ela tem condições de compreender o rito, explique à criança o que é e como será o funeral. Que terão pessoas tristes chorando e que as reações das pessoas diferem. Sabemos que tem pessoas que se descontrolam emocionalmente mais do que outras. E essas reações podem chocar a criança se ela não souber disso previamente. Certifique-se que a criança compreendeu a explicação e depois pergunte a ela se ela deseja ir para o funeral. Se ela quiser ir, ok. Porém, tem uma coisa em mente. Nunca force a criança a nada durante o funeral. Nada de obrigá-la a beijar, chegar perto ou tocar a pessoa no caixão. Um detalhe muito importante: a criança precisa compreender que na morte o corpo da pessoa deixa de funcionar, a pessoa não está sentindo nada. Ela não respira, não se mexe, não fala, não ouve e também não sofre. Ou seja, se ela tinha dores, ela deixa de tê-las. Se isso não ficar bem claro para a criança, o ato em si do sepultamento terá grandes chances de ser traumático a ela. E quando adulta, ela poderá sofrer de síndrome de pânico e até fobia de lugares fechados. E talvez nunca associe isso com aquele funeral que ela foi quando criança. E poderá ficar tomando medicamentos para ansiedade o resto da vida. Durante o funeral, é muito comum as pessoas fazerem comentários de que parece que o ente querido está dormindo no caixão ou que descansou. A criança precisa entender que morrer é diferente de dormir. Morte não tem relação com o ato de descansar. Se a criança não compreender isso, poderá ter problemas para dormir depois. A criança pode visitar o cemitério em outro dia depois do funeral? Se a criança quiser, isso deve ser permitido. E deverá estar acompanhada de alguém que tenha um bom vínculo afetivo com ela e que essa pessoa saiba gerir as emoções que certamente vão surgir. A fé ou a religiosidade pode ajudar nesses momentos? Com certeza. No entanto, o porquê da morte deve ser falado com sinceridade e naturalidade. Por exemplo, a vovó estava velhinha ou ela estava doente e morreu. Avalie se a explicação religiosa que você pretende dar à criança não reforçará a sensação de abandono ou de não se sentir amada e até mesmo de colocar a vida dela em risco, desejando ir para o local onde o ente querido está. Por exemplo, dizer que existe um paraíso e que o ente querido foi para lá pode gerar uma revolta, uma sensação de abandono nessa criança. Como assim ela foi para um paraíso e não me levou? Me abandonou aqui? Então ela não me ama? Por mais doloroso que seja para todos nós, precisamos entender, aceitar e ajudar a criança neste processo de luto, com sensibilidade, com naturalidade e, acima de tudo, empatia. Sabemos que os adultos reagem de maneira diferente uns dos outros diante do luto.
Por isso é aconselhável que o adulto que estiver mais equilibrado emocionalmente tenha essa conversa com a criança. Comente aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você ou deixe uma sugestão de como você lida com este assunto. Compartilhe esse vídeo para que este conteúdo possa orientar e ajudar famílias e crianças que estão passando por este momento doloroso. Até o próximo vídeo.